Bom dia a todos. Nós estamos ao vivo agora na Câmara Municipal de Lençóis Paulista, onde acontecerá a terceira audiência pública e, na oportunidade, com a candidata a prefeita de Lençóis Paulista, candidata Isabel Cristina Campanari Lorenzetti, popularmente conhecida como Bel. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui, também ao pessoal que está nos acompanhando pela Aliança TV, que você possa ficar aí ligadinho, que você possa também participar, você que está conectado na TV, que você possa enviar as suas perguntas. Nós temos um bloco, no quarto bloco, você terá a oportunidade de perguntar à candidata aquilo que você gostaria de saber. Então, nós abrimos então essa oportunidade para você que está acompanhando pela TV. Tá certo? Então, eu gostaria, nesse momento, de dar abertura, então, a essa terceira audiência pública a Campanari Lorenzetti. Está conosco, então, presente hoje, formando a mesa, presidente do Conselho de Pastores de nossa cidade, pastor Edilson Roberto. Também, ao lado do pastor Edilson, está o vice-candidato a prefeito de nossa cidade, José Antônio Marise. Ao centro está a candidata Isabel Cristina Campanari Lorenzetti, Abel, e o pastor Ricardo dos Santos. A comissão julgadora hoje será formada pelo pastor Antônio Carlos Cabral, ficou lá um pouquinho sozinho. Também o pastor Clodoaldo Monteiro, que está nos auxiliando aí. Pastor Ângelo Beretta, está aqui à nossa direita. E o pastor Walter da Silva. Quero também agradecer a mídia presente aqui na Câmara Municipal. Quero agradecer a Ventura FM, Jornal Eco, o repórter Carlinhos está conosco aqui, a difusora Tribuna, o repórter Newton César, também tem divulgado esse nosso trabalho, essa ação do Conselho de Pastores, o jornal Sabadão. Gostaria de agradecer o Billy e a Tânia. Também a mídia Aliança TV, que se propôs a estar divulgando, né, e trazendo essas informações ao público presente. Bom, eu gostaria de dizer também que o Conselho de Pastores de Lençóis Paulista, na ocasião, né, informou os órgãos competentes. Em primeiro lugar, nós mandamos um ofício ao comandante do destacamento de Polícia Militar de Lençóis Paulista. Também mandamos para a digníssima juíza, né, que nós iríamos fazer, e ela aprovou, e também a Câmara Municipal, que nos cedeu esse espaço. Então, nós estamos devidamente dentro da ordem, dentro da lei, para realizarmos esse trabalho. Tá bom? Também gostaria de deixar agora, nesse momento, as orientações e as regras, uma vez que a candidata já recebeu as regras também, né, da audiência, mas eu gostaria de deixar aqui relatada para todos os presentes. Síntese das regras da apresentação. Nós teremos, então, 4 blocos com intervalo de 4 minutos cada bloco. Eram 3 minutos, né, mas nós mudamos para 4, porque estava muito corrido. Tá? Os 3 primeiros blocos, as perguntas serão temáticas. O candidato terá 5 minutos para a resposta. Acréscimo ao tempo poderá ser concedido pelo mediador, com anuência da comissão julgadora, que desde que não ultrapasse 2 minutos. No quarto bloco, perguntas do plenário ou da internet serão feitas por escrito à comissão julgadora, que após análise encaminhará ao mediador, e o candidato terá 3 minutos para a resposta. O número de perguntas estará condicionado ao tempo disponível no final desse bloco. Somente o candidato ao Poder Executivo ou o seu candidato a vice responderá às perguntas,
e nos limites dos tempos estabelecidos. É terminantemente proibida a intervenção de pessoas ou assessores do candidato ao Poder Legislativo durante o tempo de cada bloco, exceto no intervalo programado. É permitida a filmagem, gravações, fotografias, desde que não ultrapassem ou atrapalhem o bom andamento da audiência. Não será permitida a manifestação no plenário durante a audiência pública, exceto através de cada bloco. É proibido o uso de charangas, apitos, gritos ou quaisquer outros aparatos ou atos que desvirtuem o caráter da seriedade, responsabilidade e organização deste evento. Depois dessa regra, depois da síntese, então, de deixar aqui também o propósito, né, do Conselho de Pastores na realização da audiência. E gostaria de deixar uma palavra: governo ao modo de Deus. Está lá em Juízes, né, no capítulo 9, diz assim: embora Gideão tenha sido sabiamente se recusado a servir como rei de Israel, após a sua morte, o seu filho Abimeleque contratou assassinos para matar o seu irmão, na esperança de conquistar o poder somente para si. O seu irmão mais novo, Jotão, que escapara, subiu ao monte Gerizim e profetizou que o seu reino, fundamentado sobre o pecado e o engano e a violência, seria esmagado em pouco tempo. Isto aconteceu 3 anos depois. Gideão entendeu que Deus queria o regime teocrático, Deus como rei. Mas Abimeleque, apesar de ser possuidor de um carisma pessoal, não tinha a mente de Deus, a sua bênção e nem a sua unção. Os líderes piedosos fazem as coisas segundo a vontade de Deus. A iniquidade desqualifica para a liderança. O líder que tenta beneficiar-se a si mesmo, mesmo às custas de outros, está no caminho para a autodestruição. Diferente de ser humilde, como o pai Abimeleque, que ambiciosamente cria que os fins justificam os meios. Deus julga os líderes, não tanto pelo que fazem, mas se executam a sua tarefa conforme a sua vontade. Jotão, único sobrevivente da matança de Abimeleque, falou esta parábola aos homens de Siquém. A intenção de Jotão tem o propósito de inculcar moralidade e ética futuro do povo de Siquém, chamando-os à responsabilidade dos seus atos. Propósito do Conselho. Nós, do Conselho de Pastores de Lençóis Paulista, também queremos inculcar na mente do nosso povo e dos nossos candidatos a importância da ética, da moralidade, da transparência, que venham melhorar a vida de todos nós. Nesta audiência pública, este Conselho presta um serviço de cidadania à nossa sociedade, alertando a todos que almejam governar nossa cidade, almejando o legislativo ou o executivo, e o povo, que é quem decide quem governa. Ouvindo esta audiência, os esclarecimentos de cada candidato. Este Conselho convida a todos que ponham as suas bases de governo na graça de Deus, para não serem somente uma árvore sem raiz, absolutamente incapaz de gerar fruto para a glória de Deus e para o bem e a alegria de todo o povo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória, à Igreja e a Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu gostaria aqui de dizer, então, que o Conselho de Pastores tem
essa intenção, e é a intenção mais clara possível, né? Nós já dissemos aqui na audiência passada, fomos questionados, mas a intenção nossa é levar ao povo a proposta de cada candidato ao poder da nossa cidade. Então, o Conselho de Pastores se reuniu e essa é a nossa intenção. Muito bem. Agora, então, nós passaremos para o início, então, da nossa audiência pública. Bel, eu gostaria de primeiro perguntar para a senhora se eu posso chamar a senhora de Bel ou, algum momento, posso chamar a senhora de candidata e, de repente, Bel, não tem problema. Tá bom, então. Só gostaria de dizer que nós já fizemos a audiência, então, com o professor Edson Fernandes, fizemos também com o Marcos Rodrigues de Lima, o Marcão Piauí, e hoje nós temos a alegria de estar aqui com a prefeita Bel. Vamos iniciar, então, o nosso primeiro bloco. Autobiografia. Quem é Isabel Cristina Campanário Lorenzetti? Qual a sua experiência política? Qual a sua formação pessoal? Qual a sua formação educacional? E que levou a almejar o Poder Executivo Municipal? Bom dia a todos. A Bel é uma pessoa, uma lençoense, nascida aqui e de coração sempre lençoense. Sou casada há quase 40 anos, tenho 3 filhos e 3 netos. Quando alguém me pergunta, o que você é? Falando de profissão, eu costumo responder de pronto, professora, porque essa foi a minha profissão sempre, por escolha. Formação como professora, tanto alfabetizadora, professora que fez o magistério para trabalhar com crianças, depois no curso superior estudei, fiz educação musical, educação artística, regência e ingressei muito cedo no ensino público como professora do Estado e me aposentei como professora da rede estadual. Paralelo a isso, trabalhei por mais de 20 anos também na rede particular e pude contribuir com a formação de muitas crianças, muitos jovens durante a minha vida. Na carreira política, eu entrei a convite do então prefeito José Antônio Marise e, incentivada e apoiada por ele, disputei as eleições em 2008. Mas a minha participação na administração pública foi mais intensa a partir de 2001, quando comecei como diretora de cultura do então governo Marise e, em seguida, assumi também a diretoria de educação. As experiências riquíssimas que mostraram para mim que realmente nós podemos muito, nós podemos dar a nossa parte quando a gente pensa na contribuição de cada um, no desenvolvimento da cidade que a gente vive, da comunidade que a gente pertence. E foi justamente nessa sequência de experiências, quando eu fui eleita em 2008 para iniciar um governo em 2009, sinto que Lençóis, como uma cidade que não para, que se desenvolve a cada dia, que muda o seu perfil com a chegada de novas pessoas, com o nascimento de muitas crianças, sinto que temos muito a construir, temos muito a fazer. E sinto que estou numa fase da vida que ainda posso me dedicar e posso contribuir. Então, essa é a razão de colocar meu nome, para que a população avalie o que foi feito nesses 4 anos e, se merecedora dessa aprovação pelos 4 anos e merecedora da confiança para os próximos 4 anos, eu possa receber o apoio nas eleições agora de 2012 para o próximo governo, que começa em 2013. Então, eu acho que é isso, pastor, que eu teria que dizer a respeito da Bel.
Obrigada. Muito bem. Nós gostaríamos de lembrar que a Bel é da bandeira do PSDB. Muito bem. Vamos falar sobre saúde. Candidata, qual a sua análise da atual situação da saúde pública municipal no que tange o atendimento hospitalar, programa da saúde da família, unidades básicas de saúde, e quais as suas propostas para sanar esta demanda na cidade de Lençóis Paulista? A saúde é um dos maiores desafios em qualquer administração, em qualquer país, em qualquer cidade. A gente acompanha isso pela imprensa mundial, internacional, e a gente sabe o grande desafio que é cuidar da saúde. Nosso panorama hoje em Lençóis, eu digo que, se comparado com o que nós temos no país e até na região, é muito otimista, é muito bom. Ao mesmo tempo que, se nós olharmos para tudo que ainda podemos oferecer e, às vezes, que a população gostaria de ter, nós temos o grande desafio do que tem que ser feito. Nosso hospital é um hospital que tem 70 leitos. Hoje, o pronto-socorro é mantido pela prefeitura. Nós temos o pronto-socorro municipal. Atendimento nas estratégias de saúde da família por uma equipe que é formada pelo médico, pela enfermeira, pelo auxiliar de enfermagem, pelos assistentes que trabalham em cada unidade. Nós temos o ambulatório de especialidades, temos o hospital dia e estamos para iniciar o CAPS-AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, voltado às pessoas dependentes de álcool e drogas. Quando a gente analisa a forma e qual é a vocação, vamos dizer, qual é a função da estratégia da saúde da família, ficaria fácil de entender alguns questionamentos, às vezes, da população que gostaria de um atendimento especializado na unidade quando eles são encaminhados para um ambulatório de especialidades. Temos um atendimento que é bastante satisfatório, são números representativos. Hoje, a saúde de Lençóis ultrapassa o seu investimento dos 15% constitucionais. Nós estamos hoje aplicando 24 milhões na saúde pública durante o ano. É importante dizer que, desse valor, 34% estadual, sendo que 66% é uma aplicação de recursos próprios do município. São números bastante significativos. Nós temos rodado mais de 700 mil quilômetros, transportando pacientes dentro da cidade e fora, para atendimento fora. E muitas vezes a gente escuta queixas da população com relação à demora de certos exames de alta complexidade que não podem ser feitos aqui em Lençóis. E é importante sempre esclarecer que esses exames, quando o paciente é encaminhado para fora daqui, nós concorremos com uma lista muito grande que envolve outros municípios. Então, aquilo que nossa capacidade de resolutividade não dá conta aqui, fica mais complicado, porque nós vamos participar de um regional, de um movimento muito maior, com muito mais pessoas. Então, quando a gente na pergunta que me fazem, quais são as propostas para atender essa demanda? Eu acho que as propostas estão claras no nosso plano de governo, quando a gente planeja ampliar o atendimento na estratégia saúde da família, à medida do possível e dentro dos limites do orçamento, sempre contratar especialistas para que a gente tenha uma capacidade de resolução dos problemas na cidade cada vez maior, que é isso que vai fazer com que a nossa população seja atendida de uma forma mais rápida, de uma forma que os satisfaça mais. Só que é importante também esclarecer que, quando um paciente chega e o médico pede atendimento ou exames, por mais complexo que seja esse exame, se o médico colocar
a necessidade 0 no seu pedido, ele é atendido na hora. Se for a necessidade 1, ele é atendido no dia. Se for a necessidade 2, o paciente é atendido na semana. E só se for necessidade 3, que pode aguardar o exame, que esse paciente vai, sim, ficar aguardando a fila que envolve até outras cidades. Então, na nossa proposta, mais estratégia saúde da família. Posso concluir, pastor? Pode. Posso? Mais um minuto. Nesse sentido, na nossa proposta, mais investimentos, mas importante salientar, sempre dentro dos limites do orçamento, porque nós temos que olhar para a cidade como um todo. A saúde é importantíssima, a saúde determina a qualidade de vida das pessoas, o rendimento em todas as áreas, mas nós temos que continuar trabalhando por uma cidade equilibrada, cuidada em todos os sentidos. Obrigada. Muito bem. Só gostaria de lembrar aos internautas que nós estamos ao vivo na Câmara Municipal de Lençóis Paulista com a candidata a prefeita de nossa cidade, candidata à reeleição, Isabel Cristina Campanari Lorenzetti. O tema agora é educação. Qual a sua análise sobre o atual no município de Lençóis Paulista? E qual a sua proposta para o atendimento das demandas de vagas em creches, escolas, transporte e merenda escolar e da melhoria da qualidade do ensino? Nós temos em Lençóis 32 escolas, incluindo as creches. Nesse número, 11 são creches. E nós temos uma creche no distrito e as outras 10 aqui. Entre essas 10 creches, estamos entregando uma creche no centro da cidade para mais 80 crianças, lá próximo à Biquinha, e estamos construindo, juntamente com apoio do governo do estado, uma creche para 150 crianças no bairro Santa Terezinha. A minha análise, em primeiro lugar, da educação do município, é uma análise muito positiva, e com relação à qualidade do ensino, acredito que estejamos no caminho certo. Não vou ter tempo para falar de tudo que envolve essa qualidade de ensino, desde as estruturas físicas das nossas escolas, quanto à parte de material didático, com um sistema apostilado de qualidade, de excelente qualidade, que abre possibilidades através de um portal. E falo de uma coisa que veiculou recentemente na mídia, e que, às vezes, a população não tem elementos para entender quanto é importante, que é a questão do IDEB. A nossa educação, passando por todas as suas avaliações, alcançou o IDEB de 6,5 nas séries iniciais do ensino fundamental. E, às vezes, as pessoas confundem o índice com nota e acham que 6,5 é pouco. Mas nós não estamos falando de nota, nós estamos falando de índice. E o IDEB, gente, o IDEB foi criado justamente para que nós tivéssemos uma avaliação do índice educacional do país, e quando foi determinado que esses índices, foi olhando para os países desenvolvidos. Tanto que a meta do IDEB para 2024 é o índice 6. O índice 6,5 que nós atingimos é a meta para 2030. Então, eu acho que é importante a população saber que o índice 6 é o índice dos países desenvolvidos, e Lençóis alcançou o índice 6,5. Isso é trabalho de gestão educacional, é trabalho de professor dedicado, é equipe de escola comprometida. Então,
quando a gente fala de demanda, qual é a minha proposta? Com relação a transporte escolar, desde o transporte que é feito através de ônibus da prefeitura, vans que são contratadas, nós damos cobertura total para a zona rural, para a cidade, com passes. São 5.500 passes distribuídos cada mês para os alunos circularem dentro da cidade, dependendo do bairro que eles estudam, para onde eles têm que ir, para onde eles moram. E, quando a gente olha tudo isso, eu acredito que é cada vez aperfeiçoar mais e oferecer qualidade nesse transporte. A nossa merenda, mais de 15.000 merendas dia que é oferecida, nós incluímos frutas, merenda sólida, e nós temos que continuar trabalhando para que isso não só mantenha a qualidade, quanto melhore cada vez mais. E quanto à demanda de creche, que eu tenho a impressão que na parte da pergunta dos pastores, é uma coisa bastante forte, o que eu quero dizer é o seguinte: a luta é grande, mas eu peço que todos olhem para trás e procurem se lembrar, os mais velhos, da época que as pessoas terminavam os seus estudos no 4º ano de grupo, e que depois ficou obrigatório que todo mundo tivesse até a 8ª série. E a corrida que foi para que tivesse vaga para todo mundo na escola de ensino fundamental. Os governos correram, as cidades correram. Depois, o ensino médio. Depois, obrigatório, direito de todos à educação infantil. E tivemos que correr para dar vaga para todas as crianças para o ensino infantil. Aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e diz que toda criança de 0 a 3 tem direito à creche. E, para nós darmos conta disso, nós temos que trabalhar muito. No nosso plano de governo, consta, sim, construção, para equipamento e contratação de pessoas para mais creches. Mas, eu repito, sempre dentro de um orçamento que tem que ser respeitado. Uma creche digna, uma creche para 100, 120 crianças, não é construída e equipada com menos de R$ 1 milhão. E ela não custa aos cofres públicos menos de R$ 1 milhão ano para manter todo o serviço e tudo que a criança tem que receber na creche. E só para terminar, na questão creche, nós criamos o cargo de professor de creche nessa gestão. E então nós temos nas nossas creches professores concursados, 6 horas por dia atendendo a criança no seu desenvolvimento, para que nós tenhamos as crianças cada vez mais bem atendidas e se desenvolvendo com maior qualidade no espaço que é oferecido hoje. Muito obrigada. Muito bem. Nós iremos agora para o tema meio ambiente e sustentabilidade. A pergunta é: considerando a preocupação mundial com o meio ambiente e a sustentabilidade, qual a sua proposta, candidata, para a diminuição da poluição, dos assoreamentos dos rios, de odores e do desmatamento da mata ciliar? Quais as suas propostas de incentivos para a coleta do lixo seletivo? Nessa pergunta tem alguns desafios que são bastante ligados à administração municipal. Tanto, né? Eu digo assim, que a questão da poluição e assoreamento dos rios. Nós temos, no governo do Estado, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é a CETESB, reconhecida mundialmente pela qualidade e importância do serviço que presta a comunidades do Brasil e exemplo, como eu disse, fora daqui. Quando a gente fala qualidade do ar, qualidade da água, qualidade do solo, é da CETESB a responsabilidade por esse controle. Então, quando a gente vê na cidade qualquer coisa que esteja, segundo a população, merecendo qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de reclamação, nós temos que encaminhar isso para os órgãos competentes. Mas a Prefeitura está sempre pronta a encaminhar, quando a população não pode fazer isso sozinha,
através da Diretoria de Meio Ambiente Municipal. Então, o que eu queria dizer a respeito de assoreamento dos rios, né? Existem alguns dados que, às vezes, são até distorcidos, me permitam dizer, falando a respeito de mata ciliar, dizendo que alguns índices que, se nós procurarmos no Instituto Florestal, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no site oficial, nós vamos encontrar que a cobertura vegetal no município de Lençóis é de 5,05%. Se nós olharmos aquilo que o município faz em parcerias, através dos projetos de microbacias hidrográficas, o que já foi plantado é uma coisa que nos empolga, nos anima, né? E mostram que existe, sim, uma preocupação naquilo que tange ao município em recuperar cada vez mais nascentes e recuperar espaços que precisam de reflorestamento. Os números são altíssimos, né? São mais de 1 milhão de metros quadrados plantados, com muitas mudas. Só nessa gestão foram plantadas mais de 35 mil mudas. Então, a gente percebe que as coisas vão acontecendo e os reparos que são feitos, os resgates que a gente faz, são de tempos em que, eu diria, isso era muito menos preocupação, como a gente não se preocupava com o nosso lixo. Não existia educação para isso, não existia educação ambiental, né? Não existia a preocupação na sociedade. Então, hoje, respondendo assim a pergunta, o que a gente faz é um trabalho muito sério, com apoio, sim, do governo estadual. A fiscalização não é da prefeitura, mas a prefeitura está sempre presente quando necessário. E se as empresas instaladas aqui estão funcionando, é importante que saibam que é porque elas são aprovadas pela CETESB. Existe essa aprovação. Odores, existem odores que até poderíamos considerar agradáveis e que, às vezes, perturbam. Nós temos uma fábrica de bolacha no meio da cidade, reclama continuamente porque cheira aquela massa que está assando, que seria uma coisa muito agradável. Agora, o cheiro ser agradável ou desagradável não significa que ele seja prejudicial ou não à saúde. E a prefeitura não tem controle sobre isso. Isso é importante deixar explicado. Com relação à coleta seletiva de lixos, desde 2004, nós temos aqui o projeto muito importante, que é o Cidade Limpa e Solidária, que, além de cumprir o papel da coleta seletiva, também oferece renda para a cooperativa que explora isso, e que, só para uma informação que eu acho muito importante dividir, nesses últimos meses, eu fui me informar, eles estão tendo uma renda de cerca de R$1.000 por pessoa, mês, fazendo essa reciclagem. Quer dizer, é uma coisa muito importante, né? Agora, no que nós podemos fazer para melhorar essa... Tem que estar sempre lembrando, através das escolas, através da mídia local, todos os meios de que dispõe, de que a coleta seletiva é importante. E aí vamos fazer da nossa coleta a melhor coleta e a que tenha mais retorno para o nosso meio ambiente e para a nossa população. Muito bem. Terminado, então, o primeiro bloco, nós iremos, então, para um rápido intervalo aí, de 4 minutos. E você que está nos acompanhando pela Aliança TV, gostaria que você pudesse já mandar as suas perguntas para a candidata. Aliança TV, o seu lugar é aqui.
A hora de votar é um momento em que a opinião de todo mundo vale exatamente a mesma coisa. Não há ricos, não há pobres, não há patrões, não há empregados, há apenas eleitores. Por isso nunca, nunca venda seu voto. Até porque não há dinheiro no mundo que pague. É o seu voto, aliás, que vai ajudar a definir o futuro da sua cidade e de todos que estão à sua volta. Gente que você conhece, gente que você não conhece e gente que você ainda vai conhecer. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Muito bem, estamos de volta nessa audiência pública hoje com a candidata Isabel Cristina Campos Lorenzetti, Abel, e você que está nos acompanhando pelo site da Aliança TV, gostaria que você pudesse participar enviando as suas perguntas. Nós temos um mural aí na página da Aliança TV, você pode se manifestar perguntando então à candidata. Nesse momento nós seguiremos então para o segundo bloco e perguntando já para a candidata, saneamento básico. Em seu plano de governo, quais os aspectos relacionados ao saneamento básico na cidade de Lençóis Paulista que necessitam de melhorias e investimentos? O saneamento básico, ele inclui 4 ações. A coleta, destinação de resíduos sólidos, o tratamento e distribuição de água, a coleta, afastamento e tratamento de esgoto e a drenagem urbana. E nessas 4 ações, o município atualmente está numa situação bastante privilegiada. A maioria dos problemas relacionados a esses assuntos estão solucionados a curto prazo. Isso não quer dizer que não há necessidade de investimentos futuros, uma vez que a cidade continua crescendo. Com relação à coleta e tratamento de lixo, nosso município conta com coleta em 100% das suas residências, inclusive em alguns pontos da zona rural. O município tem uma experiência de coleta seletiva premiada em nível nacional e que hoje é apontada pela própria ONU como um exemplo a ser seguido por cidades de Lençóis Paulistas. Com relação à água, a cidade recebe 100% de água tratada, todos os lares de nossa cidade recebem água de alta qualidade. Essa água é analisada a cada hora pelo SAI e também pela vigilância sanitária. E, invariavelmente, a qualidade da água distribuída em Lençóis Paulista é da melhor qualidade. Hoje, 60% da água distribuída da nossa população é produzida na nossa estação de tratamento de água e 40% em poços. Nessa última gestão, nos últimos 4 anos, o município perfurou 2 poços e incrementou a produção de água em 4 milhões de litros diários. Essa produção é suficiente para o abastecimento do nosso município pelos próximos 6 anos. Há a previsão de perfuração de poços em 2 regiões da cidade no próximo mandato. Uma na região dos Jardins das Nações, Nova Lençóis, e outro, provavelmente, na região do Jardim Ubirama. Isso dará uma tranquilidade maior para a distribuição de água naqueles eventos em que ocorre algum acidente na rede. O desafio da nossa cidade, no que se refere à distribuição de água, se refere à substituição da rede antiga. Nós temos redes em nossa cidade que já têm cerca de 30 ou 40 anos. Atualmente, elas, embora cumpram a sua função, há necessidade de investimentos nessa área. A substituição dessas redes de uma forma paulatina, de forma que seja possível ser feito isso ao longo dos próximos 10 anos. Com relação ao esgoto,
todo o esgoto doméstico industrial produzido em nossa cidade é coletado. Temos 100% de cobertura. A nossa estação de tratamento de esgoto deverá entrar em funcionamento até o final do ano. Nós temos um sistema de tratamento de esgoto pronto, que inclui 30 quilômetros de emissários e de interceptores, que inclui uma estação elevatória e 2 lagoas de tratamento. É um sistema que foi bancado inteiramente pelo município. Isso, a população não contribuiu com nada, ou seja, o município não cobrou um centavo que seja a respeito de tratamento de esgoto da nossa população. O que a população recebe hoje, com relação ao esgoto na sua conta mensal do SAI, se refere à coleta e afastamento, que corresponde a 60% do total gasto com o consumo de água, mas isso existe desde o início da fundação do SAI. Finalmente, com relação à drenagem urbana, na última gestão, nessa gestão, foi feito um esforço muito grande. E os problemas que nós tínhamos de drenagem urbana dentro da cidade foram solucionados. A implantação de novos loteamentos, a Prefeitura fiscaliza muito bem. E todo loteamento novo já sai com a drenagem urbana necessária para evitar problemas futuros. Ou seja, dentro de um aspecto geral, a situação de saneamento básico em nosso município está resolvida e caminha a passos largos para que nós tenhamos um futuro bastante tranquilo. Muito bem. A pergunta é agora, tema habitação. Candidata, diante do crescimento da expectativa do cidadão pela compra da sua casa própria, do aumento da demanda populacional e da ascensão econômica da população lençoense, quais as suas propostas para o incentivo da construção e aquisição de novas moradias? Bom, cidade que cresce, famílias que crescem e famílias que vêm para Lençóis. Então, o tema habitação tem que ser sempre encarado, sempre cuidado pela administração pública. E nós temos caminhos que já são pré-determinados para resolver isso. Um deles são os trabalhos que a gente consegue fazer através de governo do Estado. Né? Quando a gente ouve falar um conjunto habitacional da Companhia de Habitação do Estado, a CDHU, a Prefeitura oferece o terreno e o governo do Estado constrói para as famílias que se enquadram dentro daquela faixa social que é analisada antes da entrega das casas. Nós temos um programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida. Eu daria exemplo como o CDHU mais recente, o Conjunto Ibaté, que foi entregue no ano passado. E daria exemplo como Minha Casa Minha Vida, realizado aqui em Lençóis, aquele conjunto habitacional Santa Terezinha, que está também em ampliação, e isso aí já é feito contrato diretamente empresa, construtora, com Caixa Econômica Federal e com a pessoa que se enquadra dentro daquela faixa de renda própria do programa. Então, nesses dois casos, plano nosso apresentado e que estaremos trabalhando, continuar juntamente com o governo federal, com o governo estadual, esgotando as possibilidades desses programas para termos mais oportunidade de casas para os habitantes de Lençóis que ainda não têm sua casa própria. E nós temos na Prefeitura o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que vem a cada ano recebendo recursos do orçamento municipal. Estamos fortalecendo esse fundo porque é nossa ideia chegarmos no momento de, através do fundo, também podermos construir, se não um grande conjunto, mas em blocos pequenos e em terrenos que nós temos, às vezes, alguns vazios urbanos na cidade, nós irmos construindo essas casas para as pessoas que se encaixam também, ou seja, são habitações de interesse social.
além do enfrentamento da questão das pessoas que habitam em área de risco. Então, são trabalhos, são frentes que nós não podemos descuidar nunca. E no nosso plano de governo são os pontos que constam quando o assunto é habitação. Muito bem. O tema agora é transporte. Quais suas propostas para o investimento, a melhoria e a fiscalização do serviço de transporte de atendimento à população, quer seja ele público ou privado? Por exemplo, transporte coletivo, vans e os mototaxistas. Começo pelo final da pergunta, a respeito de transporte, que é um transporte privado, né? As vans particulares, os mototaxistas, e qual é a relação desse serviço com a prefeitura? É muito limitado, né? Nós trabalhamos nesses 4 anos para regularizar a função do mototaxista. É muito complexo, mas a gente tem que fazer todo esse trabalho à luz da lei federal. Então, o município não tem muito o que fazer a respeito. O que nós fazemos é a fiscalização dos pontos de mototáxi, é a fiscalização de como eles estão com relação à vigilância sanitária. Então, isso é uma fiscalização que a prefeitura faz. Outra coisa que cabe à prefeitura é determinar o número de vagas para novos mototaxistas nos pontos já existentes, se nós vamos permitir que se abram novos pontos ou não. E isso é feito sempre em discussão com os próprios mototaxistas. Então, isso a gente tem feito e deve continuar fazendo para garantir tanto a estabilidade deles no trabalho, a possibilidade dessas pessoas ganharem o seu pão, o seu salário com o trabalho no dia a dia, quanto aqueles usuários que tenham segurança e saibam que estão sendo respaldados por um cuidado maior, né? Questão, por exemplo, que está na lei de transporte de menores. Então, isso aí é uma coisa que a gente faz o trabalho, envia para a Câmara para ser aprovado e depois eles podem ser fiscalizados. A fiscalização maior é da Polícia Militar, que cuida do trânsito e de toda a legislação. Com relação ao transporte público, né, vamos falar, no nosso caso, de ônibus, né? O contrato histórico, se a gente analisar a cidade historicamente, é um contrato até recente da empresa que hoje presta esse serviço. Só que desde que foi assinado esse contrato, depois de uma licitação até agora, a cidade cresceu muito e houve muita mudança. Os bairros novos que cresceram. Então, o que é o papel nosso? É estar sempre na interlocução, em cima do contrato assinado, tentando fazer com que a empresa se acerte, se ajuste a novos itinerários, que às vezes também são necessários por conta de mudança que houve no trânsito. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Aumentou muito a demanda de usuários no serviço de transporte público, o que exige um aumento do número de veículos, né? E nesse trabalho, recentemente, as pessoas devem ter acompanhado, a empresa adquiriu mais 2 novos ônibus e está para receber mais um. Colocação de micro-ônibus para fazer o transporte só é autorizada quando se justifica que o ônibus não dá conta, então precisa de mais um micro-ônibus. Mas a gente tem a fiscalização da prefeitura, que às vezes a população não sabe, mas que anda pelos ônibus, tem toda uma ficha para preencher a respeito de atendimento, serviço do motorista, e os itinerários todos. Então, isso é um controle que se faz e existe depois dessa comissão de fiscalização com a empresa o momento da cobrança, que pode implicar até em notificação e até em multa. Então, esse é o papel nosso com relação ao transporte. E uma coisa que cabe à prefeitura e está bastante adiantada é a questão da nova rodoviária, que vai mudar bastante o atendimento também. Vai haver mudanças, com certeza, mas a construção de uma rodoviária mais confortável, uma rodoviária que possa atender com mais dignidade as pessoas, com mais cobertura, com mais serviços, está no nosso plano.
e deverá acontecer nos próximos 4 anos, caso estejamos à frente desses trabalhos no município. Muito bem. O tema agora é segurança pública. Sendo a segurança pública uma necessidade vital da população brasileira, quais as propostas o seu plano de governo pode oferecer como apoio ao serviço de segurança estatal, como a viabilidade de serviços da Guarda Municipal e outras ações políticas, novos postos policiais, aumento de efetivo e de frota? É um grande desafio. As pessoas sabem que, embora o município seja cobrado, quando a gente fala segurança, a responsabilidade maior e as possibilidades de mudança vêm mais do governo estadual e, às vezes, do governo federal. No nosso plano, com relação à segurança, nós constamos, primeiro, a ampliação do monitoramento eletrônico da cidade. Já houve um investimento significativo que provou que o monitoramento eletrônico ajuda. Então, muitas pessoas, muitos bairros têm pedido para nós a instalação de novas câmeras, porque já perceberam que onde existe o monitoramento, diminuiu a criminalidade. Outra coisa que às vezes não parece, mas é assunto de segurança pública, é a iluminação da cidade. E a cidade, conforme vai ficando mais iluminada, mais clara, vai afastando aqueles que não têm as intenções mais corretas andando pelas ruas ou permanecendo nas ruas. Nós temos feito isso, mas existe no nosso plano a continuidade da revisão da iluminação, substituindo lâmpadas por lâmpadas mais eficazes, de vapor de sódio, o que dá para perceber já nas avenidas, dá para perceber em bairros como Itapuã, Caju, uma parte da Ubirama. Então, a gente vai olhando a cidade e vem caminhando com essa revisão, o que custa bastante e que não dá para fazer tudo de uma vez só. Outra coisa que foi perguntada a respeito do efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Nós temos feito assim muito esforço nesse sentido. Em alguns momentos a gente consegue até fazer crescer esse efetivo através de pedidos ao governador, ao secretário de Segurança Pública, e depois a gente percebe uma acomodação dos policiais, porque querem voltar, querem ir para a cidade onde eles moram, para ficar mais perto de casa. Quando a gente percebe, houve uma diminuição de novo do efetivo. Então, é um trabalho constante de monitoramento também disso e pedidos nossos. O que está sendo feito pelo município, estamos aguardando uma orientação agora do governo do Estado, é para a celebração de um convênio entre o município e o governo estadual, que é o que muito se fala, né, de utilizar as horas vagas dos policiais para prestarem serviços de segurança na cidade. Isso é uma meta, é um objetivo nosso, até agora não foi possível. Eu acho que tem apenas, além da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, tem mais uma cidade que conseguiu. São muitos que pleiteiam, mas ainda construir a base da Polícia Militar em Alfredo Guedes. A gente ter uma base ali no distrito faz toda a diferença, então nós vamos construir com recursos do município e já fizemos reivindicações para esses postos policiais nos bairros. Eu recebi ainda há 15 dias uma resposta da secretaria dizendo que não daria para instalar e justificando o porquê, com relação a efetivo e a todo o desdobramento que isso tem para a companhia aqui. Mas eu acho que, assim, quem está à frente do governo não pode desistir numa negativa. A gente tem que continuar buscando, a cidade está aumentando, nós precisamos trabalhar para termos realmente postos policiais em pontos estratégicos da cidade. Isso é um compromisso meu, um compromisso do Marise, de nós olharmos sempre por isso. Estamos passando pela cidade, a gente ouve a população e a gente sabe que é um assunto seríssimo que tem que ser enfrentados. Quanto acho que eu não respondi ainda sobre a guarda, é isso? Isso. A guarda municipal é um assunto bastante difícil, porque nós temos vigilância patrimonial, né, que não tem poder de polícia. O que nós temos feito é investido muito na formação dessas pessoas.